Pessoal, bom dia. Quem estiver em casa aí, se puder dar um ok para o WhatsApp da turma, dizendo se o som tá adequado, eu agradeço. Tá ok? Então tá jóia. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante, que é muito comum de se ver, relativamente comum no consultório, na verdade, e que tem um tratamento muito determinado pela fase em que a gente faz o diagnóstico e uma mudança na evolução, se a gente age de maneira preventiva ou não, que é a neoplasia coloretal. Tá? Em termos de epidemiologia, né, uma doença bastante comum, nos Estados Unidos, é considerado aí o terceiro local mais comum de neoplasias. Tá? No Brasil, estima-se que anualmente aconteçam cerca de 35 mil novos casos. Uma pequena variação de um ano para outro, mas, de um modo geral, fica em torno desse número. Tá? É um pouco mais comum entre homens, um pouco mais comum no sexo masculino, e é uma doença de pacientes acima de 50 anos, na maioria das vezes. Tá? 90% dos casos acontecem em pessoas acima dessa faixa etária, o que justifica as medidas atuais de prevenção que a gente tem. Tá? E é um pouco mais comum entre afrodescendentes, tá? Mas qualquer etnia pode ser acometida por essa doença. Em termos topográficos, ela é mais comum do lado esquerdo do cólon, né? Cólon descendente, cólon sigmoide, principalmente, e o reto. Tá? É o local que representa aí grande parte dos tumores coloretais. A maioria dos casos é dito esporádico. O que isso significa? Significa que ele não tem uma característica hereditária ou familiar. Tá? Acontece em indivíduos sem história prévia, familiar ou pessoal, de neoplasia coloretal ou outra neoplasia correlata. Tá? Já existe há bastante tempo, né, uma sequência bem estudada da evolução da maioria desses tumores esporádicos, que é a evolução a partir de pólipos adenomatosos. Então, você tem um adenoma que sofre processos de mutação e muda a característica do próprio adenoma e, com o tempo, sofre novas mutações e isso evolui para um carcinoma. Tá? A maioria, conforme eu disse, se origina, então, desses pólipos, e o tipo mais comum, tipo histológico, disparado no cólon, é o adenocarcinoma. Tá? Aqui é só uma representação esquemática de uma publicação já um pouco mais antiga, mas que é a referência utilizada, por exemplo, no SEIDS, então, até hoje, no capítulo de câncer coloretal. A maioria dos casos são casos esporádicos, tá? Então, uma grande parcela, aí, mais ou menos 70%, 75% quase. Depois vem aqueles com risco familiar, que a gente fala, né? Depois a gente vai comentar melhor sobre isso, mas é o indivíduo que simplesmente tem alguém na família que teve câncer coloretal. Esse indivíduo, a depender do grau de parentesco dele com o familiar que foi acometido, ele vai ter um risco mais ou menos elevado de câncer coloretal. E aí, correspondendo a uma parcela muito pequena dos casos, a gente tem as chamadas síndromes genéticas, tá? É diferente de caso familiar. Caso familiar, eu tenho história na família. Pronto. Vamos lá. Pronto. Esse gráfico, então, ele representa mais ou menos a epidemiologia dessas lesões de câncer coloretal, baseada na característica de aparecimento. Né? Os casos esporádicos são a grande maioria, que surgem por aquela mutação de adenomas coloretais. Os casos familiares, que são aqueles em que o indivíduo tem
História familiar, alguém na família que tenha tido câncer coloretal, representa uma outra parcela importante, tá? Aqui é importante frisar que vai variar o risco do indivíduo apresentar câncer em relação à quantidade de pessoas na família que tiveram câncer coloretal e ao grau de parentesco. Sem slide em casa? Então, vamos tentar. Agora veja se foi. Caiu tudo, né? Apareceu para quem está em casa? Sim? Responderam? Agora, será que foi? Foi sim. Foi? Pronto, vamos ver aqui se agora dá para ir. Mais uma vez, então. Acho que é problema com esse slide aí, hein? Deve ter algo nele diferente. Pessoal, então, assim, em casa, como caiu o slide, vamos repetir. Esse gráfico aqui, ele é uma referência já antiga, mas bem conhecida na literatura, que retrata bem a distribuição dos casos de câncer coloretal em termos de características do surgimento, vamos dizer assim. A maioria absoluta são casos esporádicos, tá? Que são aqueles que surgem a partir daquela sequência adenoma, adenocarcinoma. Alguns casos têm característica familiar, que é aquele indivíduo que tem uma história na família de que alguém tenha apresentado câncer coloretal. E o risco aqui vai ser diferente dependendo do número de indivíduos acometidos na família e do grau de parentesco que o indivíduo a ser estudado tem, a ser avaliado tem em relação a esses indivíduos acometidos, tá? E uma parcela muito pequena representa as chamadas síndromes hereditárias, aí, tá? Síndromes genéticas. E aí a gente tem a HNPCC, que é a polipose, o câncer coloretal não polipóide hereditário, a polipose adenomatosa familiar, que são as mais conhecidas, e algumas síndromes polipóides amartomatosas, que são extremamente raras, como a origem de câncer coloretal. Aqui só para mostrar para vocês, então, que o lado esquerdo representa, em especial o sigmoide reto, representa o sítio mais comum de neoplasia coloretal, tá? E aqui no computador fica melhor até do que a projeção, né? Quem está em casa consegue ver melhor. A gente tem já há bastante tempo estudos sobre diversos genes envolvidos na origem de cânceres, né? E aqui a gente considerando, então, o câncer coloretal. Então, você tem genes de linhagem germinativa, ditos, né, como o APC e o MMR, que vão estar associados a síndromes genéticas hereditárias e a doença esporádica associada aí principalmente a genes de origem de característica somática, tá bom? E aqui, isso que é muito bem estudado, muito bem documentado já, a mutação, em que momento ela ocorre para acelerar o processo de carcinogênese, tá? E aí, se a gente observar com um pouquinho mais de calma, a gente vai ver, por exemplo, que na polipose adenomatosa familiar, o que acontece é uma aceleração nesse passo inicial. Meu Deus. Hoje tem algo diferente. É a Siri, né, que chama essa pessoa aqui tentando conversar conosco.
Mas, enfim, na polipose adenomatosa familiar, o que a gente tem é uma mutação aqui no gene APC. Já no início do processo, que aí o cólon normal, ele passa a gerar uma lesão polipoide que vai progredir para o câncer coloretal. Por exemplo, no HNPCC, que é aqui, ó, polipose o HNPCC, o síndrome de Lynch, já é um pouco lá na frente, que há uma mutação no Carras, por exemplo, tá? Em que essa mutação vai acelerar a transformação de um adenoma benigno, que é chamado um adenoma precoce, em um adenoma tardio ou avançado, que já é aquele adenoma com displasia de alto grau, eventualmente carcinoma in situ. Tá? Então, diferentes mutações acontecem em diferentes momentos, acelerando o processo a depender da mutação genética que o indivíduo apresente. Tá? Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do adenocarcinoma coloretal? Podemos até dizer assim, já que o adenocarcinoma é o mais comum. Tá? Fatores ambientais, alimentação, dieta pobre em fibras e um alto consumo de carne vermelha, né? É um fator de risco já há bastante tempo estabelecido e bem conhecido para a gênese do câncer coloretal. Sedentarismo, obesidade tem sido cada vez mais associada a pacientes acima do peso, apresentam um risco elevado para diversas neoplasias, entre elas o câncer coloretal. Tabagismo, né, um fator de risco para praticamente todas as neoplasias do trato digestivo. E alguns fatores constitucionais, quer dizer, os fatores ambientais a gente modifica na hora que quiser, tá? Então, o indivíduo que come mal, ele pode começar a comer de maneira adequada quando ele quiser. O indivíduo que fuma, assim que ele quiser, ele para de fumar. O indivíduo que é sedentário, pratica atividade física. Obesidade, tem muitas opções de tratamento hoje, quer dizer, todos eles são modificáveis. O que não é modificável? Aquilo que é constitucional. Então, a história familiar de câncer coloretal. Se eu tenho na minha família alguém que teve câncer coloretal, eu tenho um risco aumentado de câncer coloretal. Tá? Isso não vai mudar. Tá? A história de pólipos coloretais. Tá? Então, o próprio indivíduo já fez uma colono, tirou o pólipo, ele tem um risco maior de desenvolvimento de pólipos. Tá? Dentro dessa história familiar aqui, a gente pode incluir as síndromes genéticas, que a gente vai ver depois quais são os critérios para se estabelecer. Tá? E dentro das síndromes genéticas, o que a gente tem mais estabelecido? A chamada polipose adenomatosa familiar, o câncer coloretal não polipoide hereditário, que são as síndromes mais conhecidas, mais badaladas, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, a síndrome de Turcot, ou doença de Colden, a polipose juvenil e a síndrome de Peutz-Jeghers, tá? Então, são esses os critérios aí, as principais doenças genéticas que a gente consegue enquadrar como síndrome. Polipose adenomatosa familiar, né? O que significa? Isso daqui é uma peça cirúrgica, tá? De um cólon, parte dele aberto aqui, ó, vocês estão vendo, e essas estruturas que aparecem são pólipos, tá? Então, são pólipos adenomatosos e, por definição, para você fechar um diagnóstico de PAF, né, de polipose adenomatosa familiar, você precisa ter pelo menos 100 pólipos no cólon, tá? Isso é um critério. Existe até alguma versão da PAF atenuada, PAF, polipose adenomatosa familiar, tá? Atenuada, que seria aquela que tem entre 10 e 100 pólipos. Mas, para se fechar um diagnóstico, com certeza tem que ter pelo menos 100. Ele tem um risco de malignidade, de evolução para adenocarcinoma de 100%. Ou seja, quem tem polipose adenomatosa familiar vai ter câncer coloretal. Tá? E vai ter em uma idade muito jovem. Tá? De forma que o indivíduo que tem o diagnóstico genético da mutação lá no gene APC que leva a essa doença, tem história familiar de que teve alguma coisa assim, faz a pesquisa, tem a mutação, a partir dos 12 a 15 anos de idade, ele precisa começar a fazer um rastreio para o diagnóstico de pólipos. Tá? O teste genético, conforme eu disse, é a pesquisa de mutação no gene APC, e o tratamento
é uma colectomia total profilática. Ou seja, a partir do momento que você estabelece o diagnóstico de que o indivíduo tem uma polipose adenomatosa familiar, você indica para ele, tá? Assim que se desenvolvem os pólipos, você vai indicar para ele uma colectomia total para remoção de toda essa área que tem pólipos, tá? Mas para uma doença que nem desenvolveu ainda, sim, ela tem 100% de chance de desenvolver câncer nos próximos anos. Então, você indica uma colectomia total antes mesmo do desenvolvimento do câncer. Mas tem que estar estabelecido, ele tem que ter os pólipos, tá? E o acompanhamento perene depois, porque quem tem polipose adenomatosa familiar tem um risco aumentado de neoplasias periampulares lá, né, no duodeno, a neoplasia de tireoide e alguns tumores do sistema nervoso central, tá? Então, tem que ter um acompanhamento bem de perto para esses indivíduos. Outra síndrome genética é o câncer coloretal não polipóide hereditário, a gente chama de HNPCC, muitas vezes é utilizado como sinônimo de síndrome de Lynch, tá? O indivíduo que se encaixa nos critérios para HNPCC, ele tem um risco de 70% de câncer coloretal ao longo da vida. O risco estimado na população geral americana, por exemplo, é de 6% para um indivíduo ao longo da vida desenvolver pólipos adenomatosos tardios ou câncer coloretal, tá? E aqui tem 70% de chance, quer dizer, ele tem uma chance muito grande de desenvolver. Então, muitas vezes é utilizado como sinônimo de síndrome de Lynch, mas o que diferencia, em termos de semântica, vamos dizer assim, a gente aqui vai considerar como sendo sinônimo, síndrome de Lynch, HNPCC. Mas o que diferencia lá uma da outra? HNPCC, o diagnóstico é firmado apenas por critérios clínicos. A síndrome de Lynch, para que eu determine que o indivíduo tem, há necessidade de que seja comprovada uma mutação genética específica, tá? Associada a essa síndrome. Então, essa é a diferença. Além disso, qual o problema? O indivíduo que apresenta HNPCC, ele tem um risco aumentado de câncer endometrial, de câncer de ovário, câncer gástrico, ureter, pelve renal e intestino delgado. Quer dizer, ela é uma síndrome genética associada a diversas neoplasias. O indivíduo tem um risco aumentado de diversas neoplasias. Para quem se encaixa nessa síndrome, o rastreio é indicado a partir de 20, 25 anos de idade, através de colonoscopias, tá? A frequência vai ser determinada de indivíduo para indivíduo, em geral a cada ano ou a cada 2 anos, tá? No início, com endoscopia associada e ultrassom transvaginal pelo risco de neoplasias ginecológicas, naturalmente, falando aí do sexo feminino, tá? Teste genético, você faz para mutação, da pesquisa de mutação associada, e o diagnóstico clínico do indivíduo, ele é formado por meio dos chamados critérios de Amsterdã ou os critérios de Bethesda, tá? O que é isso? Nos critérios de Amsterdã, tá? O que a gente leva em consideração para dizer que o indivíduo tem na família, a gente fecha o diagnóstico de HNPCC. Então, você tem que ter pelo menos 3 parentes, tá? Com câncer de cólon. E esses indivíduos têm que se encaixar nos seguintes critérios, tá? Uma das pessoas afetadas tem que ser parente de primeiro grau das outras 2. Então, eles têm que ter um grau de parentesco muito forte, muito próximo. 2 gerações sucessivas têm que ser afetadas, tá? E pelo menos um caso antes dos 50 anos de idade. Naturalmente, você precisa excluir outra síndrome genética, e a principal é a polipose adenomatosa familiar, tá? Depois vieram os critérios modificados de Amsterdã. E o que são esses critérios modificados, na verdade? Você pega isso daqui e acrescenta a isso as neoplasias correlatas, que são aquelas que a gente falou há pouco. Não só o cólon, mas o endométrio, intestino delgado, ureter, pelve renal e estômago, que não está aparecendo aqui. Tá bom? E existem também. Então, o indivíduo que preenche isso daqui, a dona Maria teve câncer coloretal.
Aí a filha teve aos 52 anos, a filha da Dona Maria teve aos 43 anos. E a prima, filhas de parentes da mãe, no caso sobrinha da mãe, também teve, sei lá, aos 50 anos. 3 parentes de primeiro grau, tá? E aí uma com idade menor do que 50 anos. Você fecha como o diagnóstico clínico de HNPCC. Significa que o indivíduo tem a mutação? Não, mas ele precisa ser pesquisado, porque se tiver a mutação, aí ele tem que entrar num programa de rastreio mais agressivo. Ah, não tem a mutação, pesquisei, não tem a mutação característica da HNPCC. Esse indivíduo entra na característica de câncer familiar, tá? Que é um risco aumentado, mas não é os 70% da HNPCC, tá bom? Então é para isso que servem os critérios, para você determinar em quais famílias você vai fazer pesquisa genética buscando as mutações que levam ao HNPCC, tá? Ou AHNPCC. Os critérios de Bethesda são bastante parecidos, tá? Não vou ficar lendo aqui depois, vocês podem ver certinho no slide, mas com um intuito muito semelhante, de você fechar o diagnóstico sindrômico em um indivíduo, e nesse indivíduo você buscar a mutação genética como uma maneira de prevenção. Acho que isso é o que vai fazer muita diferença nos próximos anos, já faz atualmente, em termos de câncer, né? Vocês se lembram, não sei se acompanham, mas aquela atriz americana, Angelina Jolie, ela fez há uns 5 anos, talvez mais, uma mastectomia bilateral profilática. Por quê? Porque ela descobriu que ela tinha uma mutação genética que conferia a ela 95%, acho, de chance de desenvolvimento de uma neoplasia de mama bastante agressiva. Ela optou por fazer a mastectomia profilática, tá? A genética vai auxiliar muito no tratamento da cancerologia nesse sentido, de investigar, descobrir indivíduos suscetíveis e proporcionar um tratamento preventivo mais adequado para esses indivíduos, tá bom? Aqui só para vocês verem como é o fluxograma, né? Mas o que interessa aqui para a gente é isso daqui, olha, se o indivíduo tem preenche os critérios de Amsterdã ali, ou Amsterdã modificado, e ele não tem mutação germinativa, ele vai para o HNPCC. Se ele tem a mutação, ele preenche os critérios para síndrome de Lynch, tá? Aqui, como que a gente faz o acompanhamento, né? A recomendação de triagem para esses indivíduos que têm doença que se enquadram em síndromes genéticas. Primeiro, para PAF, né? Para câncer coloretal. Então, como que faz? Colonoscopia anualmente, a partir de 10, 12 anos de idade, tá? Para outras lesões que são menos comuns, aí a gente vai aumentando, por exemplo, para neoplasias de duodeno, ali, periampulares, endoscopia a cada 1 ou 3 anos, começando um pouquinho mais tarde, 20, 25 anos. Câncer de pâncreas tem um pouquinho aumentado. Ultrassonografia periódica de abdômen, se o indivíduo for mais obeso, por exemplo, ressonância, porque a ultrassonografia ela não vai ter uma janela boa. Tireoide, exame anual, acompanhamento, tanto exame clínico quanto laboratorial e ecográfico, tá? Câncer gástrico, a endoscopia também, mesma coisa que aqui para câncer de duodeno. E do sistema nervoso central, exame físico, aí não justifica tomografia ou ressonância como exames de rastreio, tá? Para o HNPCC, então, para o câncer coloretal, que é o principal aí, colonoscopia a cada 2 anos, a partir dos 20 anos de idade, e a partir dos 40 passa a ser anualmente, tá? Câncer de endométrio, ultrassonografia pélvica, tá? A partir aí da mesma idade, 20 a 25 anos, e para cada situação você tem um nível de evidência. Para câncer de vesícula e via biliar, infelizmente não tem uma recomendação formal, sistema nervoso central também não, e intestino delgado também não. Intestino delgado, para investigação endoscópica,
é um sítio muito complexo. A gente tem cápsula endoscópica, a gente tem enteroscopia, mas pouco disponível, tá? E com algumas restrições para realização, de forma que não tem um rastreio para doenças nessa região. Outras síndromes genéticas, aqui bem resumido para vocês, tá? Síndrome de Turcot, composta por pólipos adenomatosos e tumores cerebrais, tá? Síndrome de Cowden, que é uma amartomatose, ou seja, não são adenomas, são amartomas, tá? Múltiplos que aumentam a chance de câncer coloretal. Polipose juvenil, que também é composta por amartomas e não por adenomas. Síndrome de Peutz-Jeghers, que também são amartomas intestinais aí associados a umas manchas mucosas, principalmente em cavidade oral. E a síndrome de Gardner, que além dos pólipos aqui sim adenomatosos, você tem ostiomas de mandíbulas. Então, o que são adenomas nessa síndrome são síndrome de Gardner e a síndrome de Turcot, tá? As outras são síndromes baseados ou associados a amartomas intestinais. São tipos histológicos diferentes, tá? Câncer familiar, que vem a ser, né? Câncer familiar é aquele indivíduo, então, que tem um câncer história na família de câncer coloretal e que apresenta naturalmente, só por esse fator, um risco aumentado para o desenvolvimento de câncer coloretal, tá? Acomete normalmente indivíduos mais jovens, tá? Não tem alteração genética específica, você não enquadra esse indivíduo em nenhuma síndrome, nada disso, e ele não tem uma mutação específica, padronizada, que seja semelhante em todos. O risco vai variar conforme o grau de parentesco e requer aí um acompanhamento familiar. Por isso que quando a gente atende um paciente com câncer coloretal, ou com outros tipos de câncer, é obrigatório que você faça um breve inventário familiar, vamos dizer assim. Você pergunte ativamente sobre outras neoplasias para esses indivíduos. Porque às vezes o indivíduo vai te falar, não tem ninguém que teve câncer de intestino. Mas eu tive minha tia, duas tias minha mãe e minha tia morreram por câncer no fígado. E o câncer no fígado que o paciente se refere são metástases hepáticas de algum tumor intestinal. Tá? Então você tem que perguntar de maneira ativa. Isso muda bastante o teu raciocínio em termos de família quando você está atendendo o paciente. Tá? Só para mostrar então para vocês, olha, na população geral, o risco de câncer de cólon aqui, displasia de alto grau câncer de cólon, em torno de 6%. Quando tem um parente de primeiro grau com câncer de cólon, aumenta 2 a 3 vezes esse risco. Tá? Quando você tem 2 parentes, aqui, ó, já aumenta de 3 a 4 vezes. E assim por diante. Conforme o grau de parentesco que o indivíduo apresenta e o número de pessoas acometidas na família, o risco que ele apresenta de câncer coloretal, e aqui a gente está falando de lesão que não se enquadra em síndrome genética, tá? Então, só para ficar muito claro. Então, o risco dele vai mudando conforme a história familiar, tá? E o principal, o câncer coloretal esporádico, né? O que vem a ser? É a forma mais comum, responde aí por 70% dos casos, mais ou menos. A idade entra como sendo o principal fator de risco, sendo que 90% dessas lesões acontecem acima dos 45, 50 anos de idade. Infelizmente, há uma tendência global de redução nessa idade, tá? A gente tem visto casos esporádicos em indivíduos mais jovens, então não se deve ignorar sintomas novos gastrointestinais em nenhuma faixa etária, tá? Os principais sintomas são alteração do hábito intestinal. O que é isso? O indivíduo que tinha o intestino muito solto, de repente o intestino fica mais preso. Ou o contrário, o indivíduo que era constipado passa a ter episódios de diarreia ou o intestino fica muito mais solto. Sangramento retal, normalmente é um sangue misturado às fezes, tá? Diferente da doença orificial, que é aquele sangramento ao final da evacuação, tá?
percebido normalmente quando vai fazer a higiene local. Perda de peso, normalmente é a doença um pouco mais avançada, e obstrução intestinal, que também representa tumores já numa fase um pouco mais avançada. E é comum, aqui sim, bem estabelecido, aquela sequência que a gente mostrou de adenoma sofrendo mutação e evoluindo para carcinoma. Esses adenomas, eles são habitualmente vistos na forma de pólipos, que são massas que se projetam para a luz do intestino em um nível acima do nível do epitélio. Tá? Então, isso que é um pólipo. Eles podem ser sésseis, depois a gente vai ver uma imagenzinha, subpediculado ou pediculado. Quanto ao tipo histológico, podem ser adenomatosos, hiperplásicos, inflamatórios, amartomatosos, enfim, tem diferentes tipos histológicos. Quais que interessam para a gente do ponto de vista de câncer coloretal? Os adenomas, tá? Então, é o adenoma que tem um risco muito aumentado. Existe um tipo de pólipos que a gente chama de pólipo serrilhado, mais comum no cólon direito, que é uma histologia um pouquinho diferente. É um pólipo hiperplásico que apresenta como se fossem ilhas de tecido adenomatoso, que também tem um risco aumentado para lesões, em especial no cólon direito. Tá? Os adenomas, eles podem ter uma histologia que a gente chama de tubular, túbulo-vilosa ou vilosa, sendo que o risco de desenvolvimento de câncer aumenta de cima para baixo aqui. Então, no tubular ela é mais baixa, o adenoma tubular, vamos dizer assim, ele é mais bonzinho, o túbulo viloso é intermediário, e o adenoma viloso, ele tem um risco maior que os demais de evolução para câncer coloretal. Tá? Importância dos pólipos. Risco de câncer coloretal. Todo pólipo vai evoluir para câncer? Não. Todo adenoma vai evoluir para câncer? Não. Mas 70% dos cânceres são oriundos de pólipos. Tá? E o tempo médio de evolução de um pólipo adenomatoso benigno até que ele cresça, sofra um processo de degeneração, em média, 7 até 10 anos de evolução. Então, isso proporciona que a pessoa faça um rastreio e um acompanhamento de maneira muito segura e muito adequada, através de colonoscopia e remoção dos pólipos de maneira periódica. Tá? Pólipo, então, é isso daqui. A gente vai ter aqui as lesões elevadas, classificadas como Yamada 1, tá? É uma classificação de Yamada, aquele pólipo céssio pouco elevado, ligeiramente elevado. O pólipo céssio, propriamente dito, mais elevado, é conhecido como Yamada 2. O pólipo subpediculado é o Yamada 3 e o pediculado é o Yamada 4. É importante isso daqui? Sim, é muito importante por isso daqui, ó, que está na figura ao lado. Tá? Um pólipo pediculado, em geral, te dá mais tempo para a ressecção dessa lesão antes que ela seja invasiva na parede intestinal. Tá? Então, o pólipo pediculado tende a ser um pouco menos agressivo. O pólipo céssio, rapidamente a lesão que degenerou, ela invade camadas mais profundas e isso dificulta a ressecção endoscópica. Às vezes um pólipo céssio não muito grande, você já precisa encaminhar para tratamento cirúrgico, porque ele já é uma lesão invasiva, tá bom? Aqui a imagem, mais uma vez, no computador fica melhor de ver do que na projeção, tá? É um pólipo pediculado, bem típico, tá vendo? Aqui é a luz do intestino, isso daqui é o pedículo, tá? E isso daqui tudo, olha, é a cabeça do pólipo, tá? O que está na figura ao lado? Você laça isso com uma alça, que a gente chama, tá? Garroteia e passa uma corrente elétrica. Você resseca esse pólipo, então, durante a colonoscopia. Para isso que a gente faz colonoscopia de maneira periódica aí nos pacientes, tá? Em termos de prevenção, né, o que a gente pode fazer? Então, tentar atuar sobre aqueles fatores de risco que a gente viu lá atrás, em um dos slides anteriores. Dieta rica em fibras e vegetais,
Um consumo baixo ou moderado de carne vermelha, não é parar de comer carne, tá? É ter um consumo moderado, é alternar o tipo de proteína animal que você consome. Então, não ser todo dia aquela carne bovina, carne suína, frango, peixe, enfim. Alternar a alimentação, tá? Realizar exames periódicos a partir dos 50 anos na população geral. Aqui eu vou pôr um parênteses, tá? Hoje, a Sociedade Americana já recomenda o exame de rastreio a partir dos 45 anos de idade, tá? Então, um pouco mais cedo, através de colonoscopia. E a pesquisa de sangue oculto fecal anual a partir dessa idade. Então, o indivíduo que fez uma colonoscopia e não apresenta nenhuma lesão, pólipo, nada, aos 45 anos de idade, você pode jogar o próximo exame para 5 ou 10 anos depois, desde que ele não apresente nenhum sintoma novo. Mas, anualmente, nesse intervalo, o indivíduo deve realizar o quê? Pesquisa de sangue oculto fecal. Veio positiva a pesquisa de sangue oculto fecal, ele precisa fazer uma nova colonoscopia, antes mesmo daquele período pré-estabelecido. Apresentou alteração de hábito intestinal ou qualquer outro sintoma, precisa adiantar a colonoscopia dele, tá bom? Então, para o indivíduo assintomático com exame normal, colonoscopia cada 5 ou 10 anos a partir dos 45 anos de idade. Hoje, a gente estabelece que, se até os 75 anos de idade o indivíduo nunca realizou um exame de colonoscopia para rastreio de câncer coloretal e ele é assintomático, não se indica um primeiro exame após essa idade, tá? Por quê? Porque o tempo de evolução para um câncer coloretal a partir de um pólipo, ele é bastante demorado. E a colonoscopia, ela tem preparo, ela tem alguns inconvenientes que para o paciente idoso podem agregar risco. O paciente pode desidratar, pode ter uma insuficiência renal, você pode ter uma perfuração numa colonoscopia. Então, às vezes, você pode, buscando um benefício, acabar prejudicando o paciente, tá? Claro que isso é uma norma geral. Tem pacientes e pacientes, né? Tem paciente de 60 anos que parece ter 80. E tem paciente de 80 que parece ter 60. Então, assim, você vai levar em consideração o perfil de cada paciente. Como regra geral, é isso que eu falei para vocês, tá bom? Para os indivíduos de maior risco, esses exames devem ser mais precoces. Então, indivíduo com história familiar de câncer coloretal. Na minha família eu tenho uma tia que teve câncer de intestino. Com que idade eu faço colonoscopia? Desculpa. Se ela teve acima de 60 anos, aos 45 ou 50 anos você vai fazer a sua colonoscopia normal. Se ela teve aos 55, aos 45 você faz. Se ela teve aos 50, aos 40 você faz. Ou seja, se a idade em que ela teve tiver mais do que 10 anos para a idade em que se indica que todo mundo faça uma colonoscopia, que hoje ainda no papel é 50 anos, ou seja, se ela teve acima de 60 anos, você entra na regra geral. Se ela teve numa idade mais baixa que 60 anos, por exemplo, 55, aí você vem para 45 anos a sua colonoscopia. Ela teve aos 45 anos, aos 35 você vai começar a fazer colonoscopia. 10 anos antes da idade que ela apresentou, tá bom? Então essa é a regra geral. A história de ficar atento para histórias de neoplasias associadas, né? Às vezes o indivíduo não tem história de câncer de intestino, mas tem uma história riquíssima de neoplasia de endométrio, por exemplo, na família. E isso entra, pode ter mutação genética que seja comum, tá? Doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Vocês já tiveram com o Renato? Ainda não, né? Doença inflamatória intestinal. Então, ele vai falar para vocês, doença de Crohn e retocolite ulcerativa, elas aumentam o risco de neoplasias coloretais, tá? A alteração no hábito intestinal, é o que eu falei, o indivíduo, hoje a gente tem visto alguns casos em pacientes jovens, tá? Então, o indivíduo que tem um sintoma bem caracterizado, não ignore esse sintoma, tá?
sangramento via retal. No paciente jovem, a grande maioria é o quê? Doença orificial. Mas se você não encontra uma doença orificial que justifique muito bem, ou trata e não resolve, investigue esse indivíduo, porque ele pode ter alguma lesão intestinal. Para o diagnóstico, você leva em consideração os sintomas, que a gente já comentou. A pesquisa de sangue oculto, ela é importante como método de rastreio, mas não como método de diagnóstico, dá muito falso positivo, tá? Então, alguns kits ainda dependem de uma dieta bem restrita em termos de proteína de origem animal nos dias que antecedem o exame, outros testes já são mais específicos. E a retossigmoidoscopia, a colonoscopia principalmente, que é o exame endoscópico, que é o que mostra de fato se há lesão ou não. Importante ressaltar, assim, que mesmo a colonoscopia pode ter lesão que passa despercebida, tá? Então, é um exame que requer técnica, que depende um pouco da anatomia do cólon que o indivíduo apresenta, que ele pode ser muito tranquilo de fazer, ou ele pode ser um exame extremamente difícil, demorar ali 40, 60 minutos numa colonoscopia às vezes. Mas a grande maioria é bem tranquilo, bem fácil, bem rápida. Mas dependendo da anatomia coloretal do indivíduo, você pode ou não ter alguma lesão que passe despercebida. Então, tem que ficar atento para isso também. Quando a gente pega um laudo de colonoscopia, habitualmente vem lá escrito, exame realizado sob boas condições de preparo ou sob preparo ruim. Se você pega esse escrito, o preparo estava ruim, esse exame não é confiável, porque lesões polipoides pequenas passam despercebidas, tá? Com dificuldade técnica moderada, quer dizer, o indivíduo que coloca isso num laudo, ele está te dizendo, olha, o exame foi difícil, então pode ter ficado alguma lesão, tá? Então você tem que interpretar. O que a gente tem, infelizmente, o hábito, você pega um exame, abre, vai lá na conclusão e olha, né? Ah, exame normal. Não, acabou. Leiam, criem um hábito de ler o laudo, tá? Como um todo aí, para você entender. Não só o exame endoscópico, qualquer exame, uma ecografia que você pegue, um ultrassom, uma tomografia, passem o olho no laudo todo, tá bom? Aqui, em termos de diagnóstico, tá? Uma imagem, para quem for depois trabalhar lá nas unidades de pronto atendimento da vida, o indivíduo chega com distensão abdominal, parada de eliminação de gases e fezes, um abdômen agudo obstrutivo. O primeiro exame que se faz normalmente é um raio-x. Esse escurinho aqui, né, só para vocês entenderem, são alças intestinais com gás dentro, tá? E aqui o cólon descendente vem até que há um ponto em que ele para, esse gás para. Isso corresponde a quê? A imagem que a gente está vendo aqui do outro lado, olha, cólon descendente, chega aqui, olha, tem uma área que para e que a parede está espessada. Isso é um tumor de cólon descendente, tá? Uma imagem bem característica, tanto a imagem do raio-x e principalmente aqui na imagem da tomografia. Tão característica que ganhou um espaço numa publicação de uma revista grande como uma imagem da semana, né, que eles publicam lá. Para quem está aqui na sala, fica bem ruim de ver essa imagem, tá? Mas para quem está em casa ou no computador aí vê um pouco melhor. Isso daqui é uma neoplasia, tá? Um exame endoscópico, uma neoplasia grande de reto, tá? Vista ao exame de endoscopia. Então, é assim que a gente visualiza. Para o tratamento, é fundamental que a gente faça um estadiamento, tá? O que é o estadiamento? Eu determinar se aquela lesão localmente ela é pouco avançada ou muito avançada e principalmente se ela tem sinal de acometimento de outros órgãos, seja in loco, por exemplo, um câncer de reto pegando a bexiga, envolvendo a bexiga, ou se ela tem metástase à distância, tá? Por exemplo, metástase hepática ou pulmonar, tá? Para esse estadiamento, a gente usa exames de imagem, principal aqui é a tomografia, utilizada no estadiamento. Durante a cirurgia, a gente sempre faz um inventário, que a gente chama, tá? O que é isso? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, se ela for aberta, convencional, a gente palpa os outros órgãos intraabdominais, passa a mão em todo o peritônio para sentir se há algum implante ou não.
Quando a cirurgia é por vídeo, a gente faz da mesma maneira, olha toda a cavidade antes de começar o procedimento. Porque se eu vou operar um paciente e ele tem lá, a princípio não parece ter metástases, mas quando eu passo a ótica ou quando eu passo a mão na cavidade, eu sinto que ele tem um monte de implante peritoneal, uma cirurgia agressiva nesse paciente não trará benefício nenhum. Tá? Por quê? Porque o que vai comprometer a vida dele lá na frente é o implante peritoneal e não o tumor primário dele. A gente resseca aí se estiver sangrando, se estiver obstruindo, alguma coisa assim. Se não, você encaminha esse indivíduo para a quimioterapia, que é o que vai trazer algum benefício para ele. Tá bom? O PET, especificamente, então, quando que a gente faz? Ele tem algumas indicações bem pontuais. Para câncer coloretal, basicamente, quando você vai instituir algum tratamento que a gente chama de off-label, ou seja, fora do padronizado, tá? Ou uma segunda linha de tratamento para indivíduos que já foram operados. Ou aquele indivíduo que começa a ter um aumento de marcador tumoral num pós-operatório e que no exame de tomografia e ressonância você não encontre. Como rastreio pré-operatório, não se indica, tá? Pelo conjunto de tudo. Lesões menores que 1 centímetro não aparecem, em geral, no PET-CT. Ele não tem capacidade de captação, tá? E a tomografia, a ressonância, dependendo do perfil do paciente, tem uma sensibilidade muito boa. É um viés de informação que as pessoas têm, às vezes, que o PET é melhor do que a tomografia ou a ressonância. Não. Tem situações que a tomografia é o melhor exame que a gente precisa. Tem situações que a ressonância é melhor. E tem aquelas situações em que o PET traz benefício. Senão você vai estar fazendo um monte de exames no paciente que não vai trazer um ganho de fato, tá? Em termos populacionais e mesmo em termos individuais. Tá? Não, como rotina não se indica, em parte por isso também, tá? Porque quando você institui um programa de exames e tudo, você tem que levar tudo isso em consideração. Qual o benefício que aquele exame vai te trazer em relação à doença que o paciente apresenta. Então, para o câncer coloretal especificamente, por exemplo, se o indivíduo tiver um pequeno nódulo pulmonar, provavelmente a tomografia vai detectar esse nódulo, entendeu? Isso não vai contraindicar a cirurgia primária dele, hoje, entendeu? Porque a quimioterapia para câncer coloretal, ela evoluiu muito. Hoje a gente tem respostas muito boas. Então, hoje, mesmo para indivíduo que tenha metástase hepática ou pulmonar, a gente opera, faz a quimioterapia e depois opera a metástase hepática, metástase pulmonar, com uma sobrevida muito boa, tá? Então, evoluiu muito, diferente do que a gente viu antes para o câncer gástrico, por exemplo, que uma vez que tem a doença metastática, já é muito difícil o manuseio, tá bom? Mas o PET, ele tem é muito comum que as pessoas acham que assim, o PET vai mostrar tudo. Não, o PET não mostra tudo, o PET mostra um monte de coisa a mais. O que o PET mostra? Áreas de hipercaptação. Então, se o indivíduo tem um processo inflamatório em algum lugar e tem uma hipercaptação de glicose ali, ele vai mostrar como uma área hipercaptante. Isso pode, inclusive, confundir e você taxar como doença metastática um indivíduo que não tem. Por isso que ele tem que ser aplicado em alguns contextos. Talvez o melhor que tenha seja esse. Operou o indivíduo, o marcador tumoral dele estava baixo, começou a aumentar o marcador tumoral, mas tomografia ou ressonância não mostram lesão. Aí sim você faz um PET para esse indivíduo. Tá bom? O estadiamento, assim como lá no esôfago, só para mostrar para vocês que a gente leva hoje em consideração o TNM como sendo o principal padrão, T, o grau de invasão do tumor no local, o N, o número de linfonodos acometidos, e o M, se tem ou não metástase à distância. Um parênteses aqui, no câncer coloretal, a gente precisa que haja uma ressecção de pelo menos 12 linfonodos para a gente dizer que há uma qualidade adequada na avaliação linfonodal.
Então, tem que ter pelo menos 12 linfonodos ressecados na peça cirúrgica, tá? No câncer gástrico, vocês lembram, eram 15 linfonodos, tá? Tratamento. Então, vai depender aqui do estadiamento da doença, tá? Das condições clínicas do paciente, o que eu vou fazer, e a cirurgia é o principal pilar. Se o indivíduo tiver condições clínicas e for uma lesão que tenha benefício na ressecção, sem dúvida, a colectomia ou a retossigmoidectomia com linfadenectomia é o exame de eleição, tá? Pode ser como tratamento inicial ou tratamento de resgate, que a gente chama. Às vezes o indivíduo tem uma metástase hepática de um tumor pequeno no intestino. Você encaminha esse indivíduo para a quimioterapia e, num segundo momento, você aí sim opera, resseca tanto o tumor primário quanto a metástase do indivíduo, tá bom? Pode ser a quimioterapia utilizada de maneira adjuvante ou neoadjuvante, tá? Neoadjuvante aqui é aquela que é feita antes da cirurgia. Como rotina, a gente utiliza para câncer coloretal extraperitoneal. Lembra da anatomia do reto que a gente comentou com vocês na aula passada? Você avalia, é reto extraperitoneal? Esse indivíduo tem benefício em fazer neoadjuvância se o tumor for maior ou igual a T3, tá? Então, T3 e T4 de reto extraperitoneal tem benefício de neoadjuvância. Intraperitoneal não tem benefício de neoadjuvância. O principal tratamento é a cirurgia, tá? Radioterapia também, mesma coisa, ela no câncer coloretal é indicada basicamente para tumores extraperitoneais acima de T2, ou seja, T3 e T4, tá bem? A cirurgia, qual será? Vai depender da localização do tumor. Então, se a gente tem um tumor no seco, por exemplo, a cirurgia é uma, tá? Normalmente uma colectomia direita ou direita ampliada. Se o tumor é no ângulo hepático, uma colectomia direita ampliada. Tumor de transverso é o mais chato que tem para operar. Por quê? Eu preciso mexer tanto no ângulo hepático quanto no ângulo esplênico do cólon, tá? Tumor de ângulo esplênico, isso daqui às vezes é tema de discussão em congressos, assim, mesas em congressos, porque tem gente que acha que você tem que fazer toda a linfadenectomia da cólica média e aqui da mesentérica inferior. Isso daria uma cirurgia, praticamente uma colectomia total para você fazer no indivíduo, tá? Outros acham que não, que você tem que fazer só a ressecção aqui da cólica esquerda, linfadenectomia da cólica esquerda, e aí é uma cirurgia menor. Então, às vezes, tem indivíduo que interpreta de maneira diferente o tratamento desses tumores. Tumor de cólon descendente, colectomia esquerda, ampliada, tumor de sigmoide ou de reto superior, retossigmoidectomia. Então, são essas as cirurgias realizadas. Tratamento com radioquimioterapia, na maioria das vezes, tá? É utilizado como tratamento neoadjuvante ou adjuvante. Vocês já ouviram falar, provavelmente, da professora Angelita Gama, lá da USP, tá? Ela é a proctologista mais famosa do Brasil, provavelmente uma das pessoas mais famosas do mundo aí, na cirurgia digestiva e na coloproctologia. Esse ano, o ano passado, se falou muito dela porque ela tem 85 anos, pegou Covid, ficou entubada, traqueostomizada, melhorou, sei lá, 45 dias depois estava trabalhando de novo, operando. Aos 80, acho que ela tem uns 85, ainda opera, tá? Esse daqui é um exemplo de um tratamento que ela preconiza bastante. Ela tem indicado, tem feito um estudo que a tornou muito famosa para radioquimioterapia exclusiva no tratamento de adenocarcinoma de reto baixo, tá? Não é um tratamento que tem uma resposta maravilhosa, mas em 30% das pessoas tem uma resposta completa. A cirurgia que se faz para tratamento dessas lesões de reto baixo é uma cirurgia muito mórbida, que deixa a pessoa com uma colostomia definitiva. Então, qual o argumento dela? Em 30% das pessoas eu evito que haja uma colostomia definitiva, através da radioquimioterapia exclusiva. Qual o argumento da literatura? Porque praticamente ninguém segue esse tratamento preconizado por ela.
e 70% das pessoas têm falha nesse tratamento. Então, para o Sistema Único de Saúde, é impossível de aplicar. Por quê? Porque hoje você deveria seguir esses pacientes com exames trimestrais, por exemplo, para ter certeza de que ele está sendo bem acompanhado e qualquer sinal de recidiva você intervém. Hoje, você pede uma colonoscopia no SUS, 3 meses é para esse paciente conseguir marcar o exame, depois mais uns 3 meses para ele conseguir fazer. Então, assim, é impraticável que o paciente faça, na grande maior parte do país, esse tipo de tratamento. Tá bom? Mas é só um exemplo. É o mesmo paciente, olha, 10 semanas depois. No computador a imagem fica melhor, um tumor grande aqui de reto, tá? E aqui uma resposta completa, a lesão desapareceu, tá bom? Então seria uma opção, volto a dizer, não é rotina, não é para ser utilizado sempre, ok? Câncer coloretal atípico, né? Quais são as lesões atípicas que a gente vai ter? Linfomas, tumores neuroendócrinos, aí de um modo geral, e tumores estromais gastrointestinais, ou seja, qualquer um que não seja adenocarcinoma. Linfomas, tá? Linfomas como lesões primárias aí do trato digestivo são bastante raras, tá? São mais comuns no estômago, como lesões primárias, tá? Lembrar que linfoma do trato digestivo primário e exclusivo, ele não é muito comum em nenhum dos órgãos. Representa menos de 1% dos tumores coloretais, pouquinho mais comum no sexo masculino, e aqui até curioso, né? Ele é mais comum do cólon direito, mas a imagem que eu trouxe aqui da tomografia é uma imagem que mostra um tumor do cólon esquerdo. Tá? Essa massa cinzentada que vocês estão vendo aqui é um linfoma de cólon descendente. Tá? A apresentação clínica não é específica, é muito parecido com qualquer outra neoplasia coloretal, e o tratamento cirúrgico só nos casos de complicação. Do contrário, o tratamento é rádio e quimioterapia. Certo? Tumores neuroendócrinos, tá? Origem aí relacionada às células enterocromafins, conforme a gente já discutiu lá no câncer gástrico, representam também menos de 1% das lesões coloretais e 25% acabam acontecendo no reto, tá? Essa é uma lesão de característica bem específica, que lembra muito o neuroendócrino, ligeiramente endurecida, amarelada, não muito grande, bem sugestiva de um tumor neuroendócrino. Sintomas são pouco específicos, é comum um diagnóstico incidental, você faz uma colonoscopia de rastreio e encontra lá uma lesão no reto compatível com um tumor neuroendócrino. Tá? Mas o indivíduo pode apresentar dor abdominal, perda ponderal, sangramento ao evacuar, né, hematoquesia, e o tratamento vai depender do tamanho e da localização. O último que eu tive, que eu vi, era um bem parecido com esse, tá? A gente ressecou por endoscopia, ele não tinha sinal de degeneração, mas já era uma lesão invasiva, a gente teve que operar o paciente depois. Tumores estromais gastrointestinais, né, os gistes, que a gente viu já na parte do estômago, eles são tumores originários das células de Carral, né, das células marca-passo do trato digestivo. São neoplasias de origem mesenquimal, não são epiteliais, tá? São muito mais comuns no estômago, relativamente raro no trato digestivo, 5 a 10% dele, no trato digestivo, não, perdão, no cólon, tá? Coloretal, 5 a 10% acontecem no cólon e reto, sendo que no cólon propriamente dito é bastante incomum, tá? Podem apresentar tamanhos aí bastante variados. A característica principal é que parece uma lesão subepitelial, né? A mucosa em cima da lesão é uma mucosa normal, tá? Ela vai crescendo e elevando a mucosa, ela não é uma lesão do epitélio, da mucosa, tá? E para o diagnóstico você faz lá a imunistoquímica que vai ter uma positividade para o c-KIT ou CD117, ou para mutações no PDGRF-alfa ou para DOG1. Tá?
Lembram que lá no estômago a gente colocou uma sequência de diagnóstico, né, de como fazia o diagnóstico histopatológico do GIST. Tá? O principal é a mutação no c-KIT. Não tem, você pesquisa as outras. Tá? Se tiver, você já fecha o diagnóstico de GIST na primeira bateria da imunistoquímica. O prognóstico vai estar muito associado à localização da lesão, ao tamanho do tumor e ao índice mitótico. Tá? O GIST, o pessoal falava que é o tumor do número 5, ou seja, se ele tem mais de 5 centímetros, ou se ele tem mais de 5 mitoses por campo de grande aumento, ele tem um prognóstico ruim. Então, é o que marca, assim, é o número que marca. Além disso, se ele tem necrose, áreas de necrose, algo que sugira uma evolução mais abrupta. Ok? Tumores apendiculares, pessoal, isso daqui eu vou falar bem rapidamente para vocês, tá? O apêndice é um sítio comum de tumor também. Comum não, perdão, raro de tumor, mas o problema é que a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial com uma doença extremamente comum, que é apendicite aguda. Então, às vezes você abre um paciente ou faz uma cirurgia e a aparência daquele apêndice te deixa em dúvida se é uma neoplasia ou se é um indivíduo que tem uma apendicite aguda em evolução, tá? E aí a gente vai ter no apêndice tumores de linhagem neuroendócrina, tumores adenocarcinomas e um quadro que a gente chama de mucocele de apêndice, tá? As neoplasias são raras, conforme eu disse, no apêndice. É uma doença, é um órgão de patologias extremamente comuns, como a apendicite, mas a neoplasia em si é uma doença mais rara. E o diagnóstico normalmente vem na análise histopatológica da peça cirúrgica, tá? Poucos pacientes você tem um diagnóstico pré-operatório de tumor de apêndice. Muitas vezes você vai lá, opera e na peça cirúrgica vem lá um tumor. Recentemente eu fiz uma cirurgia em um paciente que tinha um adenocarcinoma de cólon, tá? E na peça cirúrgica, a patologista me descreveu que no apêndice havia um tumor de 0,8 centímetros. Quer dizer, um achado foi retirado na peça o apêndice e ela encontrou esse tumor. Então, muitas vezes o diagnóstico ele é incidental, tá? Tumores neuroendócrinos do apêndice são os mais comuns do apêndice, tá? O apêndice, junto com o ilho terminal, é o local mais comum de acometimento de tumor neuroendócrino no trato digestivo, tá? O prognóstico ele fica bastante pior quando a gente observa células com aspecto caliciforme associada e a maioria dos casos apresenta um comportamento bastante benigno, vamos dizer assim. Não é que sejam lesões benignas, o comportamento dele é um comportamento benigno. São lesões pouco agressivas, tá? Quadro clínico, a maioria é assintomático, às vezes abre o quadro com uma apendicite aguda, tá? Eu tive um paciente que operei com 35 anos, isso já faz algum tempo, operei ele à noite com uma apendicite aguda perfurada, abscedada, um abscesso local, que na peça cirúrgica depois veio lá um adenocarcinoma produtor de muco do aveno. Não é um tumor neuroendócrino, mas um indivíduo de 35 anos de idade com apendicite. Infelizmente, ele fez várias cirurgias depois, tudo mais, acabou não tendo um desfecho favorável. Mas o problema é que esse, que é muito comum que seja pouco sintomático. E às vezes abre o quadro já com uma apendicite aguda, que perfura, que dissemina a célula tumoral e aí te dificulta o controle oncológico desse paciente, tá? Quando o indivíduo tem metástase hepática e tem um tumor neuroendócrino produtor de substância ativa, como, por exemplo, a serotonina, esse indivíduo pode apresentar sintomas neuroendócrinos, que é rubor facial, diarreia, alguma alteração cardíaca, tá? Normalmente visto só na doença metastática. Por quê? Porque quando não tem metástase, essa substância ela é produzida lá no tumor no apêndice, mas ao passar pelo fígado, ela é metabolizada e inativada.
Então, ele não tem o sintoma sistêmico. A partir do momento que ele tem uma metástase hepática, ou pulmonar, por exemplo, isso é jogado na circulação sanguínea sistêmica, tá? Não passa antes pelo fígado. E aí você tem sintomas, principalmente produção de serotonina gera esses sintomas. Idade média é em torno de 40 anos, tá vendo? Tumor de pessoas mais jovens, tá? E a síndrome carcinoide, que é caracterizada pela presença dos sintomas neuroendócrinos, ela é rara e associada à doença metastática. A maioria dos tumores neuroendócrinos tem menos que 1 centímetro, como esse que eu comentei há pouco para vocês, do paciente que eu fiz a colectomia. Probabilidade de metástase é bastante baixa. Como que a gente conduz, tá? Se tiver menos que 1 centímetro o tumor localizado na ponta do apêndice, esse indivíduo, apenas a apendicectomia resolve a vida dele na maioria dos casos, tá? O indivíduo tem um tumor maior que 1 centímetro, mas que envolve a base do apêndice já, ou que envolva a base do apêndice. Aí você deve considerar já uma cirurgia para esvaziamento ganglionar pelo risco de metástase hepática. A gente vai estar falando aí de uma colectomia direita, tá bom? Normalmente, esses tumores maiores apresentam um comportamento um pouco mais agressivo. Por isso que se indica uma cirurgia já inicialmente maior. Outro tipo de tumor, a gente vai dizer que são os tumores adenocarcinoides, tá? Que tem outros nomes também, em geral, lesões produtoras de mucina, produtoras de muco, tem um padrão infiltrativo que muito se assemelha ao tumor carcinoide propriamente dito, mas tem um comportamento clínico que muito se assemelha ao adenocarcinoma do intestino, tá? Então, ele tem uma lesão que tem uma agressividade maior, com índice de metástase já bastante elevado, em torno de 30% no momento de diagnóstico, tá bom? Tratamento, normalmente vai ser uma colectomia direita, e em mulheres já após menopausa, vale a pena considerar a ressecção dos ovários pelo risco elevado de metástase para ovário, de implante em ovário também. E os adenocarcinomas de apêndice, que podem ter 2 tipos diferentes, cistoadenocarcinoma, que é um tumor produtor de mucina, tá? Geralmente é mais bem diferenciado, um tumor bem diferenciado tende a ter uma agressividade menor, e o tipo intestinal, que não produz mucina. E na maioria das vezes ele é pouco diferenciado, então ele tem uma agressividade um pouco maior. A maioria acaba evoluindo a partir de um adenoma, tá? Assim como o adenocarcinoma de intestino, e a idade de apresentação em torno de 50 anos de idade. Pouco mais comum em homens que em mulheres. E a dosagem do CEA e o estudo do intestino deve ser feito sempre pela associação com a câncer coloretal. Quadro clínico do adenocarcinoma, a maioria das vezes se apresenta como uma apendicite aguda, tá? E aí cai nesse mesmo problema que eu comentei há pouco para vocês. Apendicite aguda perfura, e isso leva a uma contaminação local, uma contaminação em termos oncológicos, né? A dor abdominal aí de origem, de origem desconhecida, principalmente neoplasia mucinosa, pode ter como sítio primário o apêndice, tá? São as carcinomatoses mucinosas que a gente fala. Alguns casos evoluem, daqueles tumores que são produtores de muco, evoluem para uma carcinomatose mucinosa, que eu vou mostrar uma foto depois para vocês, que a gente chama de pseudomixoma peritoneal. É um implante difuso de material gelatinoso, vamos dizer assim, toda a cavidade peritoneal. Normalmente secundário a uma ruptura de um tumor mucinoso, especialmente do apêndice, tá? Pode haver a sincronicidade, vamos dizer assim, com o câncer coloretal, tá? Então, por isso que você deve fazer a colonoscopia de rotina, ou antes da cirurgia, ou se operou na urgência, após a cirurgia, em todos os indivíduos que tenham esse diagnóstico, tá? De adenocarcinoma de apêndice. Metástase linfonodal, bastante comum, tá?
e metástase, principalmente para o cisto adenocarcinoma, metástase sistêmica mais comum no tipo intestinal. O cisto adenocarcinoma mucinoso, né, que é o produtor de mucina, ele é um subtipo bastante comum. Melhora o prognóstico se tiver uma ressecção oncologicamente adequada, com uma taxa de sobrevida elevada, e alguns pacientes apresentam-se, e isso é importante, com um quadro que a gente chama de mucocele de apêndice, tá? Então, isso é uma chance que a gente tem, muitas vezes, de um tratamento adequado. O que é a mucocele de apêndice, perdão? É isso daqui, olha, é um apêndice secal distendido, tá? E repleto, aqui está ele aberto, ó, repleto de conteúdo mucinoso, tá? Isso aparece no exame de imagem. Então, às vezes, o indivíduo faz uma ultrassonografia de rotina por algum motivo e vem lá descrito, olha, tem uma apêndice distendido com conteúdo aparentemente gelatinoso em seu interior, ou mucinoso em seu interior, considerar a possibilidade de mucocele de apêndice. Esse indivíduo tem que ser operado, tá? Programar e operar depois, pois ele pode evoluir para um cisto adenocarcinoma, ter uma ruptura e evoluir para um quadro mais grave, tá? Nos adenocarcinomas, normalmente a gente faz uma hemicolectomia direita, tá? E a ressecção vai ser maior ou menor conforme o grau de invasão que esse tumor apresentar. A mucocele, então, é esse acúmulo luminal gelatinoso, de conteúdo gelatinoso. Aquelas mucoceles pequenas, menores que 2 centímetros, quase sempre são benignas, tá? É por uma obstrução benigna do apêndice. Para aquelas mucoceles maiores, que são maiores que 2 centímetros, aí você já tem que considerar muito fortemente a possibilidade de ser neoplásica. Sempre fazer uma ressecção cuidadosa, independente do tamanho. Não pode ter ruptura dessa mucocele, porque se houver ruptura, aquele conteúdo que cai na cavidade pode gerar uma metástase peritoneal, uma carcinomatose peritoneal no futuro, tá? Não pode ter ruptura, tanto quando você faz só apendicectomia, quanto naqueles pacientes que você precisa fazer uma colectomia mais ampliada, certo? Por quê? Se houver ruptura, pode evoluir para esse quadro, que é o que a gente chama de pseudomixoma peritoneal, que é uma carcinomatose mucinosa, difusa. O apêndice é a fonte mais comum, mas pode ser secundário, por exemplo, a neoplasia mucinosa do ovário, alguns tipos de neoplasia mucinosa do pâncreas, tá? Também podem dar, do intestino mesmo, do cólon, tumores mucinosos, você pode ter, mas o mais comum, a fonte mais comum é do apêndice. Quadro clínico inicial pode simular uma apendicite, mas aí, eventualmente, você já pode ter implante mais difuso, secundário a esse acúmulo intraperitoneal de material mucoide, que gera um aumento do volume abdominal. Isso pode estar associado a massas ovarianas, já que a gente falou que é um sítio frequente de implantes, tá? E nos homens, até mesmo as hérnias inguinais podem aparecer como mais endurecidas com acúmulo de conteúdo no seu interior, tá? O volume desse líquido na cavidade é muito importante, tá? Quanto maior o volume, o prognóstico é pior. E a abordagem cirúrgica para tratar isso daqui é extremamente agressiva. O tratamento hoje padrão, ideal que você tem para um pseudomixoma peritoneal é o quê? Uma peritonectomia, que a gente fala, ou seja, uma cirurgia em que você resseca todas as lesões macroscópicas da cavidade peritoneal, associada a uma quimioterapia intraoperatória. Você coloca um líquido com quimioterápico intraabdominal, fecha, deixa ali 1 hora, 1h30, 2 horas, a depender do protocolo, abre, lava novamente e aí fecha o indivíduo. São cirurgias que às vezes vai um dia inteiro, e um dia aqui no sentido normal dele, 24 horas de cirurgia. Então, assim, pode ter casos. Uma chefe minha lá em São Paulo, não foi por um tumor de apêndice, foi por uma lesão inicialmente de ovário,
mas que em uma das cirurgias, acho que a última que ela fez, foi uma peritonectomia, 23 horas de cirurgia. Entendeu? Então, são cirurgias que podem se estender por muito tempo. Tá? E esse é o conteúdo que vocês encontram. Gelatina de abacaxi, sabe? Aquela que vem na sobremesa, aquela gelatinazinha de abacaxi. É aquilo, tá bom? Então, é muito parecido. Hoje, no almoço, alguns vão lembrar da aula, falar, pseudomixoma, entendeu? É isso. Tá bem? Certo, pessoal?